Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula. Espero que esteja bem e espero que esteja aproveitando ao máximo esse curso de matemática totalmente voltado para o censo 2022. Para você que chega agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Aqui na descrição do vídeo você pode pegar o acesso a esse curso completo. Basta você acessar o link. Esse link vai te direcionar lá para o Google Sala de Aula. Lá você vai ter acesso não só a esses vídeos, mas também aos nossos simulados e às atividades que estão sendo propostas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre divisão de frações. Nós estamos finalizando esse nosso módulo sobre frações. E aí está faltando depois disso só potenciação de frações. Então, eu vou trazer para vocês aqui 3 situações de divisões. Primeiro eu quero dividir um número natural por uma fração, depois eu vou dividir uma fração por um número natural, e por fim eu vou dividir uma fração por uma fração. E aqui nesse vídeo eu vou trazer para você, já que eu estou explicando divisão de frações, eu vou trazer aqui de uma forma um pouco mais concreta para você. Vou trazer uma imagem, vou contextualizar um pouco, para você entender a lógica. Porque logo em seguida, nas atividades e nos simulados, nós não vamos desenhar imagens e figuras para a gente representar as nossas frações. Nós vamos apenas aplicar a regra de divisão de frações. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela, acompanhe esse vídeo aí. Muito bem, então, como eu falei, estamos aqui no nosso módulo de frações e falaremos sobre divisão de frações. Aqui eu já tenho o meu primeiro caso. Eu tenho uma divisão de um número natural por uma fração. E aí a situação que eu trago é essa aqui, ó. Quantas vezes 1/8 cabe dentro de 2? Então, veja que nós estudamos lá no nosso módulo de números naturais o seguinte. Por exemplo, eu tenho um número 8 e quero dividir por 2. Ou seja, eu quero saber quantas vezes o 2 cabe dentro do 8. Nós podemos fazer essa divisão. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Então, o 2 cabe 4 vezes dentro do 8. É isso que nós vamos fazer aqui. Se eu quero saber quantas vezes 1/8 cabe dentro de 2, então é essa divisão que eu tenho que fazer. Ó. Eu tenho o número 2 e quero dividir por 1/8. Não é verdade? Então, eu tenho um número natural e quero dividir por uma fração. Esse é o nosso primeiro caso. Agora, nós vamos transformar isso aqui, essa simbologia, numa outra simbologia. Por quê? Se eu estou dividindo 2 por 1/8, então eu posso transformar isso numa fração. É o 2 dividido por 1/8. Então, eu tenho um número natural dividido por uma fração. Só que agora, para dar continuidade, eu vou transformar esse número natural que está aqui em cima em uma fração. É 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2, dividido por 1/8. Então, agora eu tenho uma fração dividido por uma outra fração. Não é verdade? Então, e aí? Você deve estar pensando, poxa, mas agora ficou complexo, né? Eu tenho uma fração dividido por outra fração. E aí eu peço que vocês entendam o seguinte. Veja que esse traço aqui ele é maior. Essa é a nossa divisão principal. Eu tenho uma divisão aqui em cima? Tenho. É 2 dividido por 1, que é 2. Aqui embaixo eu também tenho um traço menor. Porque aqui é uma divisão secundária e aqui em cima também. E aqui nós temos uma divisão principal. O que nós vamos fazer para realizar essa divisão aqui? Eu vou transformá-la em uma multiplicação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou conservar a primeira fração. Conservar significa que eu vou escrevê-la do mesmo jeito que ela aparece, 2 sobre 1, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Nós estudamos isso na nossa aula sobre multiplicação de frações. Não é verdade? O inverso de 1/8 é 8 sobre 1. Tudo bem? O que eu fiz aqui? Eu peguei o número 1 que estava no numerador e levei para o denominador. E peguei o 8 que estava embaixo, no denominador, e levei para o numerador. Então, outra coisa que é importante, quando você multiplica uma fração pelo seu inverso, esse resultado sempre será 1. Tudo bem? Isso você pode ver na nossa aula sobre multiplicação de frações. Mas o que eu quero aqui é realizar essa multiplicação. Eu quero saber o seguinte, eu tenho aqui 2 pizzas e eu quero dividir as pizzas em fatias.
Não é verdade? Eu tenho aqui 8 pedaços. Cada pedaço representa 1/8, cada fatia. Então, eu quero saber quantas vezes 1/8 cabe dentro de 2. Não é verdade? Então, na verdade, dentro desse contexto, eu quero saber quantas fatias eu posso obter com 2 pizzas. Vamos lá. Basta multiplicar aqui, ó. Eu transformei a minha divisão em multiplicação. 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 8 é 16. 16 sobre 1. 16 sobre 1 é igual a 16. O que significa? Que 1/8 cabe 16 vezes dentro de 2. Ou seja, eu consigo obter 16 pedaços com essas 2 pizzas. Tudo bem? Eu tenho 8 pedaços na primeira pizza, mais 8 pedaços na segunda pizza. 8 mais 8 dá 16. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para o nosso segundo caso, onde nós temos uma divisão de uma fração por um número natural. Muito bem. Mais uma vez eu tenho um recurso aqui da nossa figura. Agora eu quero a metade de 1/3. Vamos lá? A metade de 1/3, a metade é pegar uma coisa e dividir por 2, não é verdade? Então eu quero isso aqui, ó. A metade de 1/3 é isso aqui, ó. Eu tenho 1/3 e quero dividir por 2. Então eu posso obter a metade de 1/3. Agora eu vou transformar isso aqui naquela outra forma. Olha só, 1/3 dividido por 2. Pronto. Eu saí dessa forma aqui e fui para essa. Agora eu vou aproveitar aqui e vou transformar esse 2 em uma fração. 2 sobre 1, que continua sendo 2. Vamos aplicar a mesma técnica? Sim. Nós vamos conservar a primeira fração e vamos multiplicar pelo inverso da segunda, que no caso aqui vai ser 1 sobre 2. Agora, vamos dar uma olhada aqui na nossa figura. Eu tenho 1/3 e na primeira figura eu tenho representado aqui, pintado 1/3, ou seja, eu peguei o meu retângulo e dividi em 3 partes iguais. E aí eu marquei uma. Por quê? Porque o meu numerador é 1. Então, eu pintei uma parte de 3. Agora, veja aqui, ó, aqui embaixo. Essa parte aqui representa 1/3 também. Só que eu quero a metade de 1/3. É como se eu pegasse essa parte aqui em cima e dividisse em 2 partes iguais. Eu quero a metade. Então, é justamente o que está sendo colocado aqui. E aí, nós vamos descobrir quanto que representa esse pedacinho aqui, que é a metade de 1/3. 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 2 é igual a 6. Então, a metade de 1/3 é igual a 1/6. Então, é como se eu pegasse aqui essa parte toda, o meu inteiro, e dividisse em 6 partes. E aí, a metade de 1/3 agora está representada por 1/6. Certo? Então, nós aplicamos a mesma técnica de conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Bora lá, vamos para o nosso último caso. O que nós temos aqui? Eu tenho uma divisão de uma fração por outra fração. Vamos colocar aqui a nossa figura. Olha só, qual é o quociente da divisão? Qual é o quociente da divisão de 3/5 por 1/10? Então, eu tenho uma fração, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 3/5 e quero dividir por 1/10. Bora lá. Ou seja, eu quero saber quantas vezes 1/10 cabe dentro de 3/5. Vamos transformar isso aqui? Olha só, eu tenho 3/5 e quero dividir por 1/10. Vamos aplicar a mesma técnica? Sim. Eu vou conservar a primeira fração, que é o 3/5, e vou multiplicar pelo inverso de 1/10. O inverso de 1/10 é 10 sobre 1. Então, vamos olhar aqui a nossa figura. Se eu tenho 3/5, então é como se eu tivesse o meu inteiro e dividisse meu inteiro em 5 partes. Tá aqui, ó. Eu pintei 3. Por quê? Porque o meu numerador é 3. Agora eu pego esse 3/5 e quero dividir por 1/10. Então, eu quero saber, na verdade, quantas vezes 1/10 cabe dentro de 3/5. Então, bora lá.
Eu peguei a minha fração, 3/5, e dividi por 1/10. Transformei essa divisão em multiplicação. Como? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, que é 10/1. Bora lá. Antes de multiplicar, lógico, eu vou simplificar. Esse por 5 dá 1 e esse por 5 vai dar 2. Tudo bem? Então, 3 vezes 2 é 6 e 1 vezes 1 é 1. 6 dividido por 1 é 6. O que significa esse 6 aqui na nossa figura? Significa que 1/10 cabe 6 vezes dentro de 3/5. Cadê o 6? Está aqui, ó. Olha aqui o 3/5 aqui, ó. Nós temos 1/10 aqui. Então, nós temos uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes e 6 partes. Tudo bem? Então, é como se eu tivesse pego esse meu inteiro e agora eu peguei o mesmo inteiro, tudo bem? E dividi agora em 10 partes. Em 10. Agora, dessas 10 partes, quantas que representam aqui o 3/5? Representa 6 partes. Então, 1/10 cabe 6 vezes dentro de 3/5. Certo? Então, eu mostrei para vocês aqui os 3 casos e, na verdade, nós aplicamos a mesma técnica. Tudo bem? Mas foi importante que você entenda as situações, porque pode aparecer as 3 situações. E aí você aplica, lógico, a mesma técnica. Eu estou disponibilizando, neste momento, as atividades para você fazer, certo? E logo em seguida eu faço a correção. Um abraço e até a próxima aula.